Fala galera, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos encerrando a série Coração e as Fontes de Vida. É um prazer imenso para mim estar com vocês nesse dia. O tema da pregação será a respeito da vida religiosa do cristão. Como o coração está ligado à nossa religião? Será que nós devemos encarar uma fé baseada simplesmente em praticar obras para a nossa própria exaltação? Será também que a confissão dos nossos pecados não é importante para Deus? Quem nos justifica? É sobre isso que nós iremos falar hoje. E eu espero que você seja abençoado com este culto e com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar o Senhor juntos. E eu quero ler com vocês o Salmo 100 para a gente começar adorando ao Senhor nesta noite. E diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvemos ao Senhor. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
para sempre. Uma família, alegria. Caminhar, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Para nós Ele é da vida melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Nosso Vida, refúgio, fortaleza, verdade, nossa força nas batalhas, luz sobre as sacrifício, trevas, verbo em cada rei, nosso refúgio, fortaleza, nossa
Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Que bom, neste momento, estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, versos de 9 ao 14. Lucas, capítulo de número 18, versos de 9 ao 14. É a famosa parábola do fariseu e do publicano. Mark Driscoll falou certa vez: você pode nascer em uma igreja, crescer em uma igreja, casar-se em uma igreja, ser batizado nessa mesma igreja, envelhecer na igreja, morrer e ser velado na igreja e acordar no inferno. Você já pensou como seria triste uma vida assim? Uma vida que foi completamente vivida no meio cristão, mas que na realidade nunca esteve próxima à pessoa de Cristo. O texto que nós iremos ler agora conta a parábola de um homem que pensava estar perto de Deus e estava extremamente distante. Lucas capítulo 18, versos de 9 ao 14, nos diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Altíssimo, Pai bendito, santo, justo e bom. Neste momento, meu Pai, nós te louvamos, te exaltamos pelo maravilhoso privilégio de adorarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já foram cantados. Obrigado, meu Deus, por tua bondade em nos conceder mais um dia de vida. Agora abençoa-nos. Fala conosco através da exposição da tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus queridos, como vocês sabem, Jesus usava as parábolas, histórias do cotidiano comum das pessoas que viviam a sua época, para ensinar-lhes verdades espirituais. Ou seja, Jesus usava a vida comum do povo para mostrar-lhes verdades sobre o reino de Deus. Aqui nesta parábola, nós encontramos mais um ensinamento de Cristo. Este ensinamento não está se referindo como as ovelhas que foram perdidas, as pessoas que se distanciaram ou que estão distantes de Deus por conta do pecado. Não. Na realidade, esta parábola fala sobre 2 homens. Sobre um que pensava ser merecedor de justiça e outro que clamava por misericórdia. Não é assim também no mundo em que vivemos? Pessoas cada vez mais usam a religião como uma muleta para expor a sua justiça própria.
enquanto o verdadeiro cristão é aquele que clama por misericórdia. Na realidade, essa parábola nos ensina a respeito de como deve ser a nossa vida cristã. Como então, queridos, deve ser a vida religiosa do cristão? Em primeiro lugar, a vida religiosa do cristão não consiste em justiça própria. Acompanhe comigo a partir do verso 9 ao verso 12 do capítulo 18. Jesus começa a parábola já falando o objetivo da mesma e para quem ela se dirige. Ele diz o texto nos diz que para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, para aqueles a quem Jesus pregava, aqueles a quem Jesus ensinava, e se achavam merecedores da justiça, e se achavam perfeitos, se achavam extremamente religiosos, é para essas pessoas que essa parábola se dirige. É para as pessoas que pensam ter justiça própria. Os personagens descritos são dois homens que caminham para o templo, ou que chegam até o templo no momento da adoração. E é interessante nós tratarmos um pouco a respeito sobre isso. Qual era o momento, possivelmente, que esses dois homens estariam indo? Era feito, na época, no templo, 2 sacrifícios por expiação pelos pecados do povo. Pela manhã, se sacrificava um carneiro e à tarde. Esses 2 momentos, esse animal era sacrificado em prol dos pecados da nação, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então, muito provavelmente, como nos diz o livro Todas as Parábolas de Lucas, é nesse momento que esses 2 homens chegam até o templo. Eles chegam no momento em que o sacerdote faz o sacrifício pela expiação dos pecados do povo. Então era um momento propício para a adoração e para a oração. O primeiro personagem a qual o texto começa a trabalhar é um fariseu, membro de um partido religioso, extremamente influente à época. Quando nós falamos desse nome fariseu, geralmente nós pensamos em toda a forma negativa desse grupo de pessoas. No entanto, você deve notar o seguinte: o movimento farisaico não começou de forma negativa. No período dos Macabeus, na Revolução dos Macabeus, centenas de anos antes de Cristo, esse grupo foi criado para barrar a helenização da religião judaica. O judaísmo estava sendo por demais influenciado pela cultura grega. E para guardar a pureza do judaísmo, dos ensinamentos da lei, surge esse grupo de homens, os fariseus. No entanto, com o passar dos anos, esse grupo de pessoas tomou para si uma completa má interpretação da lei do Senhor. Essa interpretação errada levou esse grupo a uma religião cada vez mais baseada no fazer e não no ser.
Esse é o homem que chega até o templo, um fariseu. E ele chega para orar. E é muito interessante que você note no texto como é a oração desse homem. Você quer ler com atenção? Leia agora e perceba alguns detalhes. O primeiro deles, esse homem não louva a Deus. Em sua oração, em momento algum, ele louva ao Senhor. Muito pelo contrário. Ele louva a si mesmo. E nos é dito, no versículo 11, a toda a postura deste homem. Ele fica em pé. Ele ora no íntimo. Ou como algumas outras traduções vão dizer, ora de si para a si mesmo. Não nos cabe aqui o debate se ele orou ou não em voz alta. A parábola não nos informa isso. E isso é mais um debate dos intérpretes do texto. O que nos cabe notar é que a parábola nos informa como foi a oração. O conteúdo dela. E o que ele diz, irmãos? Em pé, distante de todos, de forma isolada. Ele louva a Deus pela excelente pessoa que ele é. É quase como se alguém dissesse hoje, eu sou o cara. O que ele fala é assombroso. Porque ele diz, olha Deus, eu te agradeço. Porque não sou como os outros homens. Ele é singular, ele é diferente de todos. Ele não é ladrão, ele não é corrupto, ele não é adúltero, nem mesmo como o publicano. A ideia do texto é que em dado momento ele olha e vê aquele publicano, aquele cobrador de impostos e diz, olha, eu não sou nem como esse homem. Ele é inferior a mim. Ele está completamente distante do que eu vivo. Então vejam só. O fariseu chega ao templo, se isola, fica isolado em um lugar distante de todos, distante do público. A ideia, em termos culturais, é que ele não queria ser tido como os demais. Note na oração que ele realmente não quer isso, ele não é igual aos outros. E não é como aquele publicano. Esse homem está profundamente enganado a respeito de si mesmo. Porque ele não é justo. Porque a sua religiosidade matou a sua fé. Porque o seu coração está distante de Deus. Esse homem é só mais um hipócrita, iludido com o seu ego. Meus queridos, a vida religiosa, a nossa vida religiosa, não é uma apresentação das nossas obras. Do que adianta orar, contribuir, fazer dezenas de obras para a sua própria glória? Você já notou que existem pessoas que são assim? Que necessitam ser vistas, que necessitam dos holofotes. Elas precisam ter o seu ego alimentado. Então, para que elas trabalham? Elas trabalham para que a glória seja para elas. Outras pessoas não compreendem a dimensão da graça. E o que elas fazem? Elas simplesmente
fazem todas as suas obras na igreja para terem o que jogar ou passar em rosto na pessoa de Deus. Eu faço isso, Senhor. Eu faço parte do grupo da EBD. Eu faço parte do louvor. Eu faço parte dos pregadores. Olhe para mim. Eu exijo isso. Querido, viver desta forma é viver iludido. É deixar que o ego domine o seu coração. E você cada vez mais fique distante da pessoa de Deus. O verdadeiro cristão não faz obras para ser salvo. A verdadeira fé não está em elencar feitos diante de Deus. Você já procurou sondar o seu coração através da Bíblia Sagrada para ver se o que você realmente está fazendo é para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Você já procurou sondar no seu coração para saber quem está sentado no trono dele? Se é o Deus dos céus e da terra, ou se é mais um ser humano mimado? Não faça as coisas. Não faça as obras de caridade, de testemunho, ou qualquer outra atividade aqui na igreja, para a sua própria exaltação. Isso é cavar a própria cova. Em segundo lugar, nós também devemos perceber que as Escrituras sondam o nosso coração para que eu e você, ou servem para que nós venhamos sondar o nosso coração, conhecer o nosso coração, para que eu e você não venhamos nos achar melhores que os outros. Isso é muito fácil. Principalmente nessa era digital. Há 10, 15 anos atrás, você sabia o que os seus círculos de amigos acreditavam. E aqui e ali você poderia debater com um ou outro amigo seu. No máximo um colega da escola ou da universidade. Hoje você pode debater com o mundo. Hoje você abre as mídias sociais e você pode debater com seu irmão arminiano lá no Acre. E eu quero realmente puxar essa responsabilidade para nós. Meu querido irmão, todas as vezes que nós usamos a fé reformada para menosprezar o nosso irmão que não crê na mesma linha de pensamento, nós estamos sendo como esse fariseu. Nós estamos nos apresentando e não estamos apresentando o Evangelho. Portanto, pare com isso. Dê meia volta. Veja se realmente é isso que você quer para você, porque isso só enganará o seu coração. Note como esse homem está plenamente enganado. Ele bate palmas para si mesmo. Ele faz o show e é a plateia. Nós não precisamos disso.
Nós não precisamos de debates cujos motivos são puramente uma batalha de egos. Nós não precisamos desprezar aquele crente que é fiel ao Senhor, mas apenas acredita em um sistema teológico diferente do nosso. E eu ousaria dizer mais. Nós não podemos desprezar ninguém e tratar, nós também não podemos tratar ninguém como um filho do inferno. É isso que esse fariseu faz. Ele disse para aquele publicano: não há esperança para esse homem. Mas Antônio uma pessoa ligada a movimento social A, B, C, D. Meu irmão e minha irmã, o que torna você diferente dessa pessoa é que, por graça, Deus lhe alcançou. Deus lhe regenerou. E essa pessoa não está tão distante de Deus. Para ser salva, basta tão somente a ação do Altíssimo. Portanto, ao invés de se preocupar em condenar pessoas, preocupe-se em pregar o Evangelho para elas. A sua e a minha justiça pessoal não servem para nada. Em segundo lugar, queridos, a vida religiosa do cristão é uma confissão sincera de quem ele é. Acompanhe comigo o verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui nós conhecemos com mais detalhes a segunda pessoa da parábola. Um publicano. Um traidor. Essa talvez seja a melhor descrição. Publicanos eram judeus contratados pelo Império Romano, a serviço do Império Romano, para cobrar imposto a outros judeus. Imagine só, você está sendo subjugado por outra nação e o seu irmão, irmão de pátria, vem cobrar impostos a você para aquela nação que lhe subjuga. O que pensar de uma pessoa como essa? Que trabalha para quem lhe faz mal, para quem lhe oprime. Esses eram os publicanos. Além do mais, era dada certa liberdade na cobrança. Então, geralmente, um publicano era alguém que tinha dinheiro, alguém com condições financeiras, porque cobrava impostos abusivos. Ele não só cobra dos seus irmãos, ele enriquece às custas do seu irmão. E o que acontece? Quando o fariseu está orando e olha para o lado, vê aquele traidor, aquele desonrado, aquele homem ímpio. Será que eu e você agiríamos diferente? Mas vamos focar agora no publicano. Já falamos sobre o fariseu. O que o publicano faz? Ele vai ao templo, sabendo que será rejeitado pelos seus. Ele vai ao
templo, sabendo de todo o preconceito que lhe aguarda. Mas ele vai ao templo encontrar-se com Deus. Ele não oferece valor nenhum. O texto só nos aponta ou só nos mostra uma coisa. Aquele homem está arrasado. Ele não ousava olhar para os céus. Se o fariseu, na sua imponência, orava com os olhos abertos e com toda uma postura de justificado, esse publicano está com a cabeça curvada. Se o fariseu conta os seus feitos, o publicano bate nos seus peitos com as mãos. Esse gesto era um sinal de uma angústia tremenda, de um sofrimento profundo. É tanto que essa expressão de bater nos peitos, de tristeza, você só vai encontrar aqui em Lucas, nesse evangelho, no capítulo 18 e mais à frente, quando Cristo morre. As pessoas batiam nos seus peitos porque Cristo havia morrido. E é isso que esse publicano faz. Indignado, arrasado pelo pecado. E ele ora. Ele não se apresenta. Ele não diz o que faz ou o que merece. O que ele diz? Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A melhor tradução para esse texto talvez seja a Revista e Atualizada, não a NVI, que diz: Deus ser propício para comigo, pecador. Em outras palavras, desvie a tua ira de mim. Desvie de mim o castigo que eu mereço, porque eu sou um pecador. Porque o que eu mereço é a tua ira, mas eu te peço, desvie ela de mim. Não permitas que eu seja alcançado por tua ira. Ele necessita de uma expiação. E note, ele está no templo, o sacrifício pela expiação dos pecados do povo está ali, mas ele ainda assim clama: Deus, eu preciso que tu desvie de mim a tua ira. Porque ele bate nos peitos? Porque, como diz certo comentarista, o problema dele é o seu coração. Um centro de maldades infindáveis. É o seu coração que peca constantemente contra Deus. Então ele afirma: é aqui, Senhor, é aqui onde está o mal. Meus irmãos, você já parou para pensar na profunda ofensa que o seu pecado é contra a pessoa de Deus? Quando eu e você pecamos, nós estamos dizendo ao Senhor: tu não serves para mim. Eu governo melhor a minha vida. Eu sei o que eu devo fazer, eu não preciso de um Deus, eu sou o meu próprio Deus. Quando eu e você pecamos, nós somos como aquele publicano, um traidor da aliança. Aliança que nós fizemos com um Deus leal, um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom. Então
Pare nesse momento para pensar na gravidade de todo o pecado que você comete contra a pessoa de Deus. Você está se distanciando dele, se apartando do Senhor. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como uma simples escolha. Pecados são afrontas ao nosso Deus vivo. Ao passo que pecados expõem uma verdade. O coração humano anseia por redenção. Anseia por algo maior. E por não encontrar neste mundo o que o satisfaça, ele se enche de todos os ídolos possíveis. Um publicano amava o dinheiro, amava o prestígio, amava a vida tranquila, mas isso nunca bastava para ele. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que tem feito para combater os ídolos do seu coração? Você tem os alimentado? Os domesticado? Abandone-os hoje. Eles não satisfarão o seu coração. Esse publicano aprendeu essa lição. Os nossos ídolos se passam com o tempo e nos destroem. Portanto, hoje, aí aonde você está, confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse àquele que sacrificou o próprio Filho na cruz do Calvário. Confesse a Ele os seus pecados e encontre graça. Porque a terceira verdade é que a vida religiosa do cristão é justificada por Deus. Veja o verso de número 14. O que Cristo vai nos dizer. Eu digo que este homem e não outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Você já imaginou o que foi ouvir essa verdade para as pessoas que estavam ali ao redor de Cristo? A pessoa mais religiosa da sua época não foi justificada. Mas o publicano que se arrependeu alcançou a graça. Ou melhor, foi alcançado pela graça. Essa é a verdade que Cristo passa para aqueles homens. Sua justiça própria não tem valor algum diante de Deus. A compreensão correta da justificação sempre apresentará um Deus misericordioso, salvando pecadores incorrigíveis. Essa é uma verdade claramente exposta aqui. O publicano que tinha a certeza da sua miserabilidade, da sua completa insuficiência diante de Deus, este publicano foi justificado por Deus. Alcançou a graça de Deus através da confissão. O fariseu, que se achava tão santo e perfeito, voltou para casa ainda mais enganado com seu pecado. Assim, nós entendemos o que Cristo diz no final.
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Do que valeu a exaltação do publicano? Do que valeu aquele homem gloriar-se a si mesmo, glorificar a si mesmo? De nada. No juízo, ele será completamente humilhado. No juízo, ele será completamente arruinado devido à sua arrogância. E o publicano? Bem, o publicano encontrou o evangelho. No juízo, aquele que foi rejeitado por tantos será exaltado pelo Senhor. E aqui você deve compreender que exaltação é muito mais do que um simples bater de palmas. É salvação. Aquele publicano foi salvo. Agora, note que nós jamais devemos desconsiderar que fica implícito que aquele publicano jamais foi o mesmo depois que desceu do templo. Pois os justificados também vivem em novidade de vida. Algumas pessoas podem usar essa parábola para justificar o seu descompromisso com as boas obras, dizendo: olha, eu não preciso fazer, veja o fariseu, veja o fariseu. Muito pelo contrário. Se você foi regenerado pelo Evangelho, se você foi encontrado pelo Evangelho, você praticará boas obras, não porque você quer ser salvo, mas porque você já foi salvo. Portanto, ser alcançado pelo Evangelho é também crescer em santificação. Nós não podemos bater o martelo aqui e dizer: olha, aquele publicano voltou a ser o mesmo publicano. Jamais. Quem é encontrado pelo poder do Evangelho tem a sua vida transformada. Se você ainda não tem, é porque você não foi encontrado. Você ainda está perdido. Portanto, arrependa-se. Ao passo também que essa vida transformada aqui na terra não será perfeita. Você ainda terá que bater muitas vezes, no sentido figurado, irmãos, no seu peito e confessar: eu sou um miserável pecador. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo salvou pecadores, dos quais ele era o principal. Note então, crescer em santidade não é tornar-se perfeito aqui na terra. Muito pelo contrário. Como nos diz o livro do puritano J.C. Ryle, quanto mais você cresce em santificação, mais você percebe pecados em você. Portanto, crescer em santificação é crescer em humildade. E lembre-se da maravilhosa verdade: eu e você fracassaremos aqui. Por vezes nós seremos como esse fariseu, enganados por nosso ego, por nosso próprio coração. Mas lembre-se, nós fomos justificados por Cristo Jesus. Ele nos libertará desse engano. Ele transformará o nosso coração dia após dia. Ele é a expiação por nossos pecados. Ele sofreu o castigo. Foram imputados nele todos os nossos pecados, e em nós a sua santa e maravilhosa justiça. Ele é a nossa propiciação. Você sabe que esse termo significa? Sacrifícios de propiciação eram feitos para que a ira de Deus não caísse sobre os pecadores, mas sim sobre o sacrifício. Quando Cristo
estava na cruz, toda a ira de Deus que cairia sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi derramada em Cristo Jesus. Na cruz, meu querido irmão e irmã, Ele suportou a ira que era destinada a mim e a você. Na cruz, Ele pagou o preço por nossos pecados e nos deu nova vida. Eu comecei essa pregação citando Mark Driscoll. Eu quero terminar citando John Newton, um homem que por anos foi traficante de escravos, desviado do Senhor, distante dos caminhos de Deus, entregue à promiscuidade. Um dia foi encontrado pelo Evangelho e escreveu para mim um dos mais lindos hinos da fé cristã. Maravilhosa graça. E em uma das suas estrofes, ou em uma das partes do hino, ele diz: através de muitos perigos, labutas e armadilhas eu já vim. Tua graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. Chegaremos lá, não porque somos excelentes, não porque somos fazedores de grandes obras. Chegaremos ao nosso destino, porque estamos no maravilhoso barco da graça, guiado por nosso Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento em que juntos cultuamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tua graça, que alcançou miseráveis pecadores, distantes do Teu Evangelho, separados, incorrigíveis. Mas Tu, Senhor, enviaste o Teu Filho, e Ele foi o sacrifício que pagou os nossos pecados, que recebeu a ira que era destinada a cada um de nós. Portanto, nós te pedimos, dia a dia transforme o nosso coração para que venhamos a nos assemelhar ao Senhor. Transforma-nos, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho e para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço, agora e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. O que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo,
Santo, e ao partir me vi, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho e esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, torne meu sofrimento em testemunho